Autoriza o árbitro. Olha a bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba. Tocando atrás do Bruno. Lá na área esquerda. Dudu Joaçaba. Fala pessoal, estamos aqui novamente no podcast do Joaçaba Futsal no YouTube, trazendo um pouco mais de curiosidades aí sobre os bastidores de um clube de futsal. Muitos acham que é só lá treinar, jogar bola e ir para casa, e não é muito por aí. Talvez se for um time amadorzinho, talvez seja assim, mas aqui a gente tem muita coisa por trás, muitos profissionais por trás do dia a dia do clube. Então, essa a nossa ideia. Estou aqui com o meu parceiro Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas. Novamente, obrigado aí pelo reconvite, Thiago, obrigado para todo mundo que não me criticou no outro episódio, e hoje eu posso estar aqui apresentando de novo. Por enquanto está sem críticas. Está aprovado. Então, pessoal, recebemos aqui a Cristine, nutricionista, para contar um pouquinho sobre o dia a dia. Por favor, se apresente para nós aí, para o público. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. É bem legal estar aqui conversando com vocês para mostrar realmente isso, né? O que acontece quando eles não estão em quadra, quando eles não estão no treino, e todo o conhecimento que eles levam também para dentro, né, do jogo. Meu nome é Cristine Frank, eu sou nutricionista, funcional e esportiva, e estou já há alguns anos, até estava pensando quanto tempo faz, e eu não consigo lembrar quanto tempo faz. Acho que já faz uns... Quase do início, né? Eu 2017. eu ia falar isso, gente, é por aí. Foi mais ou menos assim. Uhum. Meio que caí de paraquedas, assim, sabe? Como quase todos. Tipo, quer vir ajudar? Quero. Então tá, então vamos vem. lá, o que a gente pode fazer? E desde lá tem sido bem legal, sabe? A gente vê a evolução de cada um. É claro que vai mudando, né? A equipe toda, mas a gente percebe que só vem crescendo. Que o conhecimento todo que vai ficando ali na equipe técnica, entre os jogadores, eles vão passando para frente e não deixa a bola cair, sabe? Uhum. É bem legal trabalhar com eles. Até a gente ia puxar esse gancho justamente, a gente tá falando de uma equipe de alto rendimento, né? Uhum. E muitas das vezes só vê lá, de repente, a equipe que tá jogando, o treinador lá na quadra, o fisioterapeuta, enfim, quem tá ali na quadra. Mas acho que o grande trabalho, acho que até o nosso treinador fala, o Zé, fala muito durante a semana que o trabalho funciona mais durante a semana e no dia do jogo ele vai ser só o reflexo do que foi uma semana de trabalho, né? E eu acho que é aí que entra também a nutrição, né? Eu acho que ele é uma parte de um todo, né? Isso. A equipe é multidisciplinar, sabe? E isso que é a diferença. Porque é muito legal a gente poder trocar ideia entre os profissionais para chegar à mesma conclusão de um jogador, sabe? Então, eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Então, o treinador vem falar comigo, ele fala o que ele quer, eu passo para ele o que seria ideal, a gente vai conversar com o jogador, a gente vai entender toda a situação daquele jogador, para daí a gente tomar uma ação, sabe? E isso é legal você ter com quem você trocar ideia, né? Então, com relação a isso, nossa equipe ela é muito bem formada. E todos os profissionais que trabalham respeitam muito a área do outro, sabe? A gente percebe que realmente tem uma ajuda, uma colaboração, mas ninguém ultrapassa a área que é do outro. Como eu estava te falando até antes, né, no off, eu sei que as orientações que eu passo para os jogadores, eu não estou ali no dia a dia com eles. Mas quem está no dia a dia cobra. Né? Eles sabem o que foi passado e aí vai estar cobrando. Vai comer sobremesa? Tem jogo? Vai baixar o percentual de gordura. Os jogadores são bastante cobrados, né, com relação a isso. Como tu falou, eles são atletas de alta performance. É diferente de alguém que joga uma pelada no final de semana, vai tomar sua cervejinha depois, né? Então, não, eles têm uma rotina e eles precisam ter uma disciplina muito grande com relação à alimentação deles. Então, não fica muito no oba-oba, sabe? São jovens, como que quer e tal. Não, eles têm uma rotina e até, de atleta mesmo. Até entendeu? que você puxou ali, principalmente, por exemplo, o álcool, né? Tipo, porque assim, a gente tá falando, como a gente fala de uma equipe
de alto rendimento, a gente tem, geralmente, às vezes tem vários jogos, tipo, 2 jogos na semana, um no meio da semana, um no final de semana, né? Então ele tem que ter esse cuidado, beleza, vamos lá, ganhou no final de semana, agora eu vou encher a cara. Comemorar. Aí, até eu conversando uma vez com o Michel, às vezes o corpo demora 1 ou 2 dias para se recuperar. Aham. E o atleta, ele não tem 1 e 2 dias para se Não, recuperar. não. Ele precisa já no dia seguinte, geralmente, do atleta, ele tem que passar, o certo seria estar descansando, e repouso, né? Então ele precisa ter esse olhar diferente, né? Sim, totalmente. Porque, bem, isso acabou o jogo, vamos todo mundo comemorar. Imagina, num jogo vai ter um estresse muscular ali muito grande, né? E aí, acabou ali esse período do jogo, o teu corpo está recuperando aquelas fibras musculares, elas estão precisando de nutrientes para se refazer. E você entrando com o álcool aí, você relaxa, só que não de uma forma boa, aquela musculatura. E aí você não tem a recuperação natural que estaria acontecendo após o treino. E aí, quando o atleta faz isso de forma muito frequente, você vê que é um atleta que ele facilmente se machuca. Ele volta cada vez um pouquinho mais fraco, né? Porque ele não teve uma recuperação completa. Então, as chances, a gente vê, né, vários atletas que eu não estou falando nem do Joaçaba, mas no mundo do esporte, né, que estão mais na mídia e que mostram, né, que estão sempre em farra e tudo mais, que às vezes eles têm passam períodos, né, lesionados, aí volta, joga um pouquinho, daí machuca de novo, né? Então, tem todo esse lifestyle também do atleta que ele precisa ser respeitado. E a alimentação tá ali, né? A alimentação é uma coisa que você faz todo dia. Não tem como você fugir, né? Então, é antes do treino, é durante, porque eles têm um treino mais longo, é depois. Então, você tem que ter uma atenção ali total. Deixa eu só... Por favor. A gente vê bastante os famosos peladeiros, né? Que nem você disse. Que sempre depois do jogo ali tem aquela cervejinha, o churrasco. Aham. E geralmente, se a gente for analisar a galera em torno de 40 anos pra cima, eles se machucam bastante. Então, assim, eles se machucam hoje, eles ficam um tempão sem jogar. Quando voltam, eles se machucam de novo, né? Nunca consegue voltar 100%, parece. Tu acha, então, que tem a ver? Acha não, né? Tem tudo a ver. Até porque, não só com relação à alimentação, mas às vezes o pessoal, assim, já tá numa rotina louca de trabalho, casa, né, família, e aí coloca esse esporte uma vez por semana e vai lá jogar uma vez por semana. Aí não tem todo o trabalho de fortalecimento muscular que precisa, aí vai lá e dá pau, né? Que aí quer vir pra ganhar. E aí vai lá e dá o máximo que pode, mas o máximo dele é o mínimo, né? E aí, assim, vai acabar se machucando em função de como é que finaliza esses jogos. É um churrasquinho, né? Tal. Então, é o contexto todo, né? É claro que, eventualmente, vai se encontrar com os amigos, não é assim, com Quando a gente relação fala em à rotina, pessoa né? comum, né? Não estou falando do atleta. Mas aquela pessoa comum que pratica atividade física, mas vai caber, né? Alguma bebida alcoólica, se a pessoa gosta, a gente pode controlar. Mas tem a ver, sim, mas é todo um contexto. Geralmente são pessoas que jogam só no final de semana e não cuidam, já estão acima do peso, né? A maioria, você vai ver assim que tá jogando tudo com uma barriguinha. Que está me Eu não olhando. tô falando de você, mas Vou você até pode dar uma- ver. vou até dar uma- Todo Chapéu mundo meio serviu. fora de forma e tal, que perde o fôlego rápido ali, machuca fácil, né? E aí é um combo ali até perigoso, né? E pros peladeiros que estão assistindo aí, qual que seria o pós-jogo ideal? Sabe que eu atendo muita gente que é praticante de atividade física, mas não é um atleta, mas que tem uma rotina muito legal, assim, de gostar de fazer atividade física, qualquer atividade física, desde alguma atividade física de quadra, ou atividades físicas na academia mesmo. E a gente cuida muito dessa alimentação para que ele consiga ter uma performance boa ali. Ele não vai ser um atleta, mas ele quer ir lá e, pô, jogar bem, se desempenhar bem, quer participar de uma corrida, vai andar de bicicleta, participar. Hoje a gente tem muitos eventos esportivos, né, que reúne o pessoal, corrida de rua, até cicloturismo, ou alguns outros eventos com bike, pádel. Eu vejo no colégio dos meninos ali que tem as mães que jogam vôlei, elas fazem os times delas. Tá? Então, o pessoal quer ir ali e jogar razoavelmente bem. Só que você precisa ter um equilíbrio com a tua alimentação, porque se você se expõe a uma rotina de atividade física, quando a gente fala em nutrição esportiva, a gente não fala só do atleta. É qualquer pessoa que tem uma rotina
de exercícios físicos na semana. Então, tem os alimentos que vão te dar uma energia para que você chegue lá e consiga desempenhar uma atividade legal. E sempre que você vai fazer qualquer atividade física, você vai fazer uma microlesão nessa musculatura, independente de ser atleta ou não. Você vai fazer uma microlesão ali que é boa, né? Uhum. E quando você acabou de treinar, às vezes teu corpo vai demorar alguns dias, não é assim, o pós-treino imediato. Mas eu fiz um treino, um evento, participei de um evento aqui de 1 hora, 2 horas. Meu corpo vai demorar 2, 3 dias para se recuperar. Tudo que eu tô comendo depois desse período está ajudando nessa recuperação. Então, quando a gente fala num pós, a gente vai falar muito da proteína, que a proteína é o que ajuda nessa reconstrução da fibra muscular, e do carboidrato, que vai repor as energias que você perdeu, né? Então, a gente vai sempre... É uma alquimia, sabe? A gente vai colocando assim antes, depois, aí o que vem no dia a dia, sabe? É todo um cuidado que a gente tem. Não é uma alimentação necessariamente só depois do jogo. Não. Ela vai por dias depois Por também, né? dias, porque o pessoal pensa muito nisso, né? O que eu como? O que eu mais recebo de pergunta é: o que eu como no pré-treino? Pré-treino e pós-treino, pré-treino e pós-treino. E, é claro, existem alguns alimentos que são mais indicados para esse momento, mas não é só isso. Então, não adianta a pessoa comer só certinho ali a refeição pré-treino e pós-treino e o resto ser tudo esculhambado, né? Então, tem que ter todo um contexto. Eu até acho que é importante, né? Tipo, por exemplo, nós meros mortais, assim, que não somos atletas, né? E até para as pessoas que estão assistindo, né? O cuidado com a alimentação ela tem que ser independente se você quer fazer uma dieta ou não. Você tem que ter o Sim. cuidado com a tua alimentação, porque assim, bem ou mal, a conta pode chegar daqui a alguns anos, né? Obviamente, tendo aquele equilíbrio, a gente sabe, por exemplo, até a gente teve um podcast com o próprio Michel aqui, a gente falou para ele, nós como não somos atletas, não, a gente tem aquele cuidado durante a semana, a gente evita isso, evita aquilo, para justamente às vezes, no sábado dar uma fugidinha, não em exagero, mas ter o Exagerar. equilíbrio, né? Eu acho que isso é para todo mundo, né? O atleta, claro, é 10 vezes isso, né? Mas eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, até, não sei se eu já ouvi alguém falando, nem sei quem, mas, por exemplo, uma dieta. Acho que uma dieta 70% é alimentação, o restante é exercício, assim, né? Chutando assim, resultado do resultado, aham. né? Porque assim, o exercício às vezes você vai fazer o quê? 3 vezes por semana, a alimentação é todo dia. É o que eu falo que o mais difícil é a alimentação, porque o exercício, você vai lá, se você fez o que está previsto ali, você acabou, deu, sabe? Foi. Aí chega em Alimentação casa, não, é todo chuta o dia. balde. Quantas vezes vocês comem por dia? É. Aham. Entendeu? E Não é uma vez por exercício- dia também, sabe? Acertei essa refeição, agora tô... Não. Aham. É toda vez que você sentir fome, você tem que pensar no que você vai comer. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, assim, nunca estejam despreparados quando a fome chegar. Nunca. Se você sabe que a minha tarde é longa, eu sinto lá por 4h30, 5 da tarde, eu sinto que vai caindo energia e tal. E aí eu vou começar a procurar alguma coisa para comer. Aí se eu tô no trabalho, eu vou lá na Copa, aí começo a ver o que tem, ou a gente pede alguma coisa para comer. Você tá com fome, o que tiver na tua frente vai servir. Então, por mais que você esteja assim, não, mas eu tô cuidando da minha alimentação, tal. Cara, se tiver um pacote de bolacha recheada aqui na tua frente, se tiver com fome, você não vai... você vai pegar aquilo ali. Então, se você já sabe que de tarde você sente fome, você tem que levar alguma coisa para você comer. A gente tem os horários, por exemplo, principalmente almoço, né, jantar, ainda são refeições que estão mais programadas, né? E a gente tem uma ideia, onde que eu vou almoçar, né, o que eu vou comer, se eu vou em restaurante, se alguém está em casa fazendo comida, se eu tenho que fazer a comida, porque é algo que vai chegar, né? Só que a gente tem, às vezes, uma falta de cuidado com essas refeições intermediárias, né? E não sabe muito o que vai comer, o que E eu acho que esse trabalho, ele é muito junto com o mental da pessoa, né? Assim, falando especificamente, assim, sem ainda entrar muito na área esportiva, mas assim, que nem você falou, por exemplo, eu sou um que quase almoço todo dia em restaurante. Só que o restaurante, ele te dá muitas alternativas. Mas se dá muitas alternativas. Tanto bom quanto ruim, né? Porque em casa você não vai ter toda aquela variedade de salada, você não vai ter toda uma variedade... Também você não vai ter sobremesa todo dia. Mas pensa assim, ó. Mas é muito mental, né? Muito, porque se você vai no restaurante, acontece uma coisa, geralmente o pessoal vai servir ali no quilo, né? Você dificilmente vai repetir. Sim. Então, se você passar reto por alguns pratos, assim, que de repente, como tu mesmo falou, eu já sei que no final de semana eu vou Dá uma... pra um churrasquinho ali, Então vamos cuidar durante a semana. Então, eu não vou comer batata frita durante a semana, porque eu sei que no final de semana eu vou comer uma pizza ou vou beber alguma coisa e tal. No momento que você passa reto ali daquele prato, você não vai voltar.
Entendeu? E quando você estiver saindo do restaurante, você não vai ficar assim, ai meu Deus, por que eu não comi batata frita? Não vai. É uma vontade que é momentânea. Então, quando você tá na fila ali, né? Já vai direcionando o que você quer comer, se serve dos alimentos que estão dispostos ali, que você sabe que está dentro do teu plano alimentar, porque depois que você se serviu, você não vai voltar lá e você não vai ficar, eu devia ter pego. São segundos que você vai levar para tomar uma ação ali, entende? E você não vai depois ficar pensando, ai, por que eu não comi a sobremesa? Não vai, entendeu? Quando acontece isso, nossa, mas eu saí do restaurante e eu fiquei pensando naquele doce que eu não comia a tarde inteira. Pô, então de repente valia a pena comer. Então vai lá e come um doce. Pronto, entendeu? Aí o cara Mas fica a mal daí. maioria. Putz, não devia. Mas você entende que assim, Sim. você raras as vezes. Sim. Quando você vê que realmente põe uma vontade. Eu tinha lá no restaurante, eu lembro que tinha uma vez, eu trabalho num restaurante aqui de Joaçaba e tem uma sobremesa, é aquele banoffee, que eu acho uma delícia. E não era feito com muita frequência. E aí eu brincava lá com a dona do restaurante e falava assim, eu só como sobremesa quando tem banoffee. E todo dia que eu ia, ela fazia de propósito, entendeu? Falava, pô, você tava olhando, porque assim, eu chegava lá e eu olhava. Se de sobremesas que pra mim tanto fez comer, eu pensei, então não vale a pena, se é banoffee eu vou comer. Aí toda vez que eu ia, ela fazia banoffee, eu falei, então não tem como dizer não. Então quando é um alimento que você fala assim, não, cara, esse vale a pena, eu abri uma exceção, beleza. Até porque, né, não sei se você concorda comigo, mas a alimentação também faz parte do prazer do ser humano, né? Claro. A gente não é um bicho que só come aquela ração. A alimentação também, a gente às vezes sai jantar com amigos, então eu acho que é importante isso. É um retorno prazeroso pra gente, né? Emocional, exatamente. Social, é por isso que falar da alimentação é tão complexo, porque a gente não é um robô. Né? E olha só que doido, porque quando a gente fala da alimentação de atletas, muitas vezes a gente quer cobrar isso deles, Sim. entendeu? E são seres humanos também. São seres humanos, entende? Então, tem aquele ato mecânico de comer. Você tem que comer isso nessa quantidade, né? Nesse horário, pensando nisso. Mas a gente tem que trazer isso de uma forma leve também, né? Porque ninguém é robô. A gente não come dessa forma. Senão, é muito, muito fácil. Eu trabalho com alguns estagiários que fazem faculdade de nutrição hoje. E às vezes eles vêm muito com os cálculos ainda, sabe? Com cálculo, mas quantas calorias fechou? Quantos de carboidrato? Calma, porque isso na prática nem sempre é o que você vai ver, entende? Eu vou entregar para você um plano alimentar que eu olho, nossa, tá perfeito. Se você trocar um alimento, você colocou o plano todo, desequilibrou tudo, entendeu? Então, tipo, troquei uma maçã por um morango, pronto, desceu o carbo, mudou a caloria e tal. Não é assim, a gente precisa entender o contexto social que aquela pessoa... A nutrição funcional traz muito isso, que é você entender o contexto todo da pessoa, contexto social, emocional, olhar todo o perfil genético, ver os exames, ver onde é que essa pessoa come, os hábitos alimentares, que tudo. E aí você faz um equilíbrio, você fica equilibrando pratinhos, né? Porque você precisa inserir a alimentação, fazer com que a alimentação vá se adaptando com aquela rotina da pessoa. Não o contrário. Porque se você pega uma dieta, aquelas de revista, assim, né? Você olha, então tá, então eu entendi, tá? Eu preciso comer isso. Só que aí você fala assim, nossa, mas eu nem almoço em casa. Não vou, isso no restaurante que eu vou não tem, né? Ou eu trabalho de tarde num lugar que eu não consigo levar certo tipo de alimento, não tem geladeira, não tem... Como é que eu vou seguir? Então, eu preciso pensar numa alimentação... Na logística também. Come fora, o que ele vai encontrar em restaurante? Esses alimentos são básicos, vai ter. Então, vamos trabalhar com esses. Ele precisa transportar o alimento. Eu tenho pacientes que trabalham muito em viagem e ficam o dia inteiro no carro, visitando clientes e tal. Precisa ser uma coisa que seja no carro, que rapidinho ele consiga acessar. Então, tem que ser pensado para cada pessoa e levando em consideração todo o aspecto social, emocional. Muitas pessoas descontam também, né? Tá feliz, vai comer. Tá triste? Ganhou o jogo, vamos comemorar, vamos comer. Tô triste, vamos comer. Então, as emoções, elas são muito ligadas com a alimentação. E a gente tem que ter uns cuidados para quando a pessoa come só em função da emoção, que daí também não é legal, né? Ou quando ela é pontual, né? E esporádica, né? Antes de eu entrar mais no âmbito esportivo, eu gosto muito de acompanhar também essa questão eu acompanho muito assim, essa parte da alimentação, assim, eu até às vezes mando umas dicas que eu vou encontrando, vou mandando as dicas nos grupos da família, assim. E eu vejo hoje, tem muita informação na internet, tem muita informação. Só que hoje você vê alguém falando, se você tomar a Coca Zero, você vai ter câncer. Se você comer isso aqui,
Não, Coca Zero pode. Coca Zero não pode. Aí eu até vi um meme esses dias ali, o cara fazendo assim, tomando um suco, daí aparece alguém falando, o suco é muito calórico. Aí acho que eu vi. Aí ele vai tomar o café. Não, mas o café faz mal pra não sei. Daí aparece Aham. várias pessoas assim. Daí ele vai pro pão, o pão faz mal. Uhum. É o tal do terrorismo, assim, porque você fica muita assim, meu Deus, informação, eu muita tô tomando. Eu não sei se essa água faz bem pra mim. Eu achei que acabava esse vídeo com até a água, É, a né? água, ele toma Aham. assim, ele gosta. Mas e essa tudo, água, aham, daí uma com gás. Não pode ser com gás. Tem que ser assim. Esse terrorismo, ele mais atrapalha do que ele ajuda, né? Porque, como tu falou, eu sou uma pessoa leiga na área, mas eu me interesso sobre, e aí eu tô tentando cuidar da minha alimentação, mas aí uma hora pode, outra hora não pode, e eu acho que tem uma disputa que é muito de marketing. Porque chama atenção, né? Você falar alguma coisa assim, ó, não pode comer fruta. Falou assim, pô, como que não pode comer fruta? Aí você naturalmente vai clicar lá naquele negocinho pra ver o desenrolar. E às vezes nem é muito aquilo que a pessoa tá querendo falar, mas chamou tua atenção, Chamou atenção. né? Eu vejo que tá acontecendo muito com os profissionais, um falando mal do outro. Então, por exemplo, um defende o Aquilo que a gente própolis. falou no outro podcast. Tem muito Aí especialista. muito especialista. E eu pensei assim, cara, mas pra que detonar a pessoa que tá falando? Não, porque no própolis não tem todas essas evidências científicas, porque não sei o que, não sei o que. Cara, mas tipo, que desserviço, sabe? Fala de uma coisa mais positiva, a gente não tá falando em enganar as pessoas, mas de você incentivar que as pessoas falem bem dos alimentos e não demonize coisas que não fazem mal, entendeu? Então, tem muito disso do marketing para os profissionais se destacarem, mas isso acaba gerando muita confusão entre as pessoas que deveriam estar se beneficiando. Aí você já não sabe mais o que fazer. Você tá comendo, você não sabe mais se aquilo lá. É. Você tá comendo uma laranja, eu acho que a laranja vai não pode. acabar com a tua saúde, né? Tipo, nossa, já comi, É. já comi 2 frutas hoje, então não poderia estar comendo essa laranja, sabe? Tipo Sim. uma coisa assim. É. É bastante desinformação, né? Que acaba prejudicando. Tá aqui. Te cortei ali, desculpa. Eu ia te pedir do... que a gente tava falando que a má alimentação ela pode estar relacionada também com o emocional da pessoa, né? Muito, aham. Falando em atleta de alto rendimento, qual que é o trabalho feito quando chega um atleta que tem esse emocional abalado, Uhum. né? E ele tá descontando na comida, tá acima do peso. Que hoje a gente vê em próprios times de... Eu ia falar Série A, mas o exemplo que eu ia usar é do Santos, ele não tá na Série A, né? Santista. Nem eu percebi. Então, assim, eu sei que tem 2 jogadores que eles são muito criticados, Aham. né? Um é o Patrick, que tu deve conhecer, e outro é o Morelos. Eles estão realmente acima do peso. Uhum. E a gente vê que dentro de campo eles não estão mais tendo um desempenho tão bom de atleta de alto nível. E a torcida cai em cima, criticando. E parece que ao invés deles melhorar, eles estão cada vez Pior. mais Porque aí piorando. eles ouvem toda aquela crítica, e aí se eles descontam, todo esse emocional aí, tá chateado e tal, na comida, o que vai acontecer? Vai cada vez piorar. Então, é por isso que eu falei como é bom a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Porque eu, como Nutri, eu consigo acessar muitas informações da pessoa com relação ao emocional. Então, as pessoas se abrem muito para mim para falar sobre rotinas alimentares. Elas não só me descrevem a sua, eu como isso, mas ela começa a falar, olha, de tarde já começa a me dar uma vontade doce, de noite, aí as pessoas trazem muito dessa angústia que acaba sendo refletida na alimentação. E eu consigo conversar até certo ponto para tentar diferenciar o que é fome, o que é vontade de comer, o porquê daquela vontade de comer, se é uma vontade de comer incontrolável mesmo, se ela acontece pontualmente ou não, ela está acontecendo todos os dias. E aí, quando eu percebo que é uma coisa muito comum, muito rotineira, psicólogo. Porque não tem como, um nutricionista não vai tratar um descontrole alimentar. Não trata. A alimentação ela pode vir para te ajudar, mas precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, provavelmente a primeira pessoa que vai ver ali quem está mais no dia a dia, o treinador, vai ter que aquele atleta está ganhando peso. Pô, o cara treina 3 horas por dia, faz algumas refeições ali com a equipe, né? Então, como que ele está comendo em algum outro momento? Né? De repente, de noite, em casa, sozinho, angustiado. Então, começa a perceber isso. Leva para Nutri. Vamos fazer um plano para perder peso. Aí eu vou entendendo como é que tá a rotina dessa pessoa. E aí, nisso, se a gente percebe que não é só organizar a alimentação,
precisa de um psicólogo. Eu acho que um exemplo muito claro disso é geralmente quem faz bariátrica, né? Ele tem que passar por um processo também de um psicólogo, porque assim, Total. não é, ele não já, vai, ele né? antes, ele não vai Aham. fazer cirurgia e vai acabar. Não. Aquela Tem muita vontade gente que ele tem de tem muita gente comer, que vai volta a tá. engordar depois Aham. de novo, né? Aham, ele vai Senão- continuar com as mesmas vontades É. que ele tinha de comer. É. Então, precisa ter um trabalho muito, muito grande para trabalhar o comportamental dessa pessoa. Né? Até para ter do bariátrico, acontece muito da mudança corporal ser tão grande que a pessoa não se reconhece muito depois. A pessoa perdeu lá 40 quilos. Cara, ela, não, né? Ela acha que ela não vai passar em certo lugar, ela já passa. Uhum, Ela acha que uma roupa não vai servir, tá servir. larga. Uhum. Então, tem isso até da identidade da pessoa, né? Então, precisa ter um acompanhamento psicológico quase que em primeiro plano do que o nutricional. Indo agora pro âmbito esportivo, Uhum. eu andei te stalkeando um pouco no Ah. Instagram, né, pra gente... Ai, que medo, gente. É. Às vezes eu faço umas coisas lá Não, depois eu não. penso assim, que vergonha. Não, mas assim, eu vi que você, não sei se de tempos pra cá, mas você se especializou mais ou se já tinha esse atendimento mais especializado esportivo, ou você faz meio que de tudo, qual que... Então, eu primeiro fiz a nutrição funcional, né? Foi minha primeira especialização. Que é essa área da nutrição que dá esse geral mesmo da pessoa, envolve tudo isso que a gente estava falando agora. Mas eu sempre fui muito envolvida com esportes, assim, desde criança eu sempre tive o esporte muito forte, assim, na minha casa. Meu pai era jogador de basquete, depois foi treinador, então eu nunca joguei basquete, coitado. Eu tentava, né, mas eu nunca fui muito habilidosa, assim, no basquete. Mas a gente sempre cresceu com isso, então para mim era muito natural estar fazendo uma atividade física. E isso foi vindo muito para minha profissão, porque eu estava já trabalhando como nutricionista, mas sempre fazendo uma atividade física. Nos últimos, eu acho que já vão fazer 10 anos, eu comecei a correr. E aí, nisso, eu comecei a ter um olhar um pouco diferente também para a forma como eu me alimentava. E aí, você começa a se inserir em alguns meios. Então, por exemplo, aí os corredores sabiam que era nutricionista, vinham conversar comigo para a gente alinhar a alimentação dele. Aí, um pouquinho depois, eu vejo que ela pratica atividade física. Aí, de repente, eu caí no Joaçaba Futsal. Aí, meu pai trabalhava com basquete. Vem aqui trocar uma ideia com a gente. Então, eu fui me envolvendo muito com esse meio esportivo, sabe? E aí, acho que foi em 2016, eu nem lembro direito muito bem o ano também, aí eu fiz nutrição esportiva, porque eu vi que faltava eu estava muito ali na prática, mas me faltava esse embasamento teórico também. Aí, nesses últimos tempos, assim, eu venho trabalhando mais com a nutrição esportiva. Mas não é só com atleta, né? Porque as pessoas pensam, nossa, nutrição esportiva. Então, ela trabalha com os meninos do Joaçaba Futsal. Então, são só atletas, eu não sou atleta. Qualquer pessoa que faça uma atividade física, ela precisa ter uma atenção diferente na alimentação dela, independente do objetivo que ela tenha. Seja ir lá e fazer um bom treino, ou começar a participar de algumas competições, assim, né? Que são todas bem amadores, mas que o pessoal gosta, se E envolve hoje bastante. tem a corrida aqui na região, ela tá muito... Nossa, cresceu muitas pessoas muito, cresceu muito essa área. O pessoal, assim, investe tempo, dinheiro, sabe? E eu atendo, por exemplo, ontem eu estava respondendo um paciente meu, que não é um atleta, nada disso, mas ele fez uma corrida de 50 quilômetros Aí precisa trail. ter preparação. 50 quilômetros, cara, 8 horas de corrida no meio do mato, entendeu? Então, assim, e é uma pessoa comum, né? Ela tem um trabalho, ela tem uma família, né? E então essa pessoa ela precisa ter uma atenção especial totalmente na alimentação. Então eu tenho esse perfil de paciente meio doido, assim, que o pessoal fala, gente, povo doido, que acorda 4 da manhã e vai correr, ou que vai pedalar e passa horas fazendo isso. Mas eu também tenho aquele paciente que está fazendo sua musculação 3 vezes na semana, ou está numa reabilitação, sabe? Então, eu acho que foi se encaminhando, meu trabalho acabou chegando nesse nicho, assim, né? Nos últimos anos. Você stalkeou certo, então. E falando assim, do Joaçaba Futsal, como que funciona o teu trabalho? Porque para as pessoas que estão assistindo tem que entender que o teu trabalho, diferentemente, às vezes, do técnico que está lá todo dia no treino, sim, o teu trabalho é diferente. Como que funciona o teu trabalho com os atletas, assim? Então, como eu falei, a equipe multidisciplinar dá muito suporte nesse sentido, né? Então, o treinador, ele vai me passando os atletas. Eu conheço eles ali, a gente faz algumas reuniões, esse ano, acho que a gente faz uns 2 meses que eu fui lá visitar foi uma palestra. Então, a gente vai lá, coloca todo o papo em dia. Então, é uma conversa bem aberta, né? Vamos falar sobre um tema.
Não, a gente vai lá e conversa, tira dúvidas e tudo mais. E aí, o treinador vai sempre me passando os atletas que ele vê que está no momento de passar pelo atendimento. Então, no final das contas, passam quase todos, mas não todos juntos. Ele vai vendo a demanda da equipe. Então, olha, Cris, eu preciso que esse baixe percentual de gordura. E aí ele sempre me passa qual o direcionamento, sabe? Isso é legal também. Eu preciso desse atleta, eu preciso de mais potência. Eu vejo que ele está em quadra, ele está cansando mais rápido. Então, tudo isso é passado para mim. E aí eu entro em contato com o jogador, monto o plano alimentar dele, né? A gente aplica um questionário e tudo mais. A avaliação física é sempre feita pelo clube. Depois eles me enviam e aí eu consigo mandar um plano alimentar para esse atleta. A gente pode dizer, então, que cada um tem uma dieta. Cada jogador tem uma diferente. dieta personalizada. Cada um tem uma dieta diferente. E um jogador novo, por exemplo, que vem de fora, não é feito de imediato essa dieta. Depende, porque se ele vem e o treinador já percebe que, cara, ele não tem base na alimentação. Isso aconteceu no início desse ano, assim. O Michel me mandou assim, olha, eu vou te mandar alguns jogadores, mas eles não sabem nada, tá? Para eles é tudo muito novo. Até em função disso. Então, peraí, vamos passar pela Nutri, vamos conversar, vamos alinhar o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, o que come antes, o que come depois. Então, esses que vêm de fora, eles vêm muito crus ainda com relação a isso, eles já são atualizados, porque eles são bem cobrados. Eles são bem cobrados com relação à alimentação deles pelo pessoal que está no dia a dia, né? E daí a gente também já entra na conversa que o Joaçaba ele tem uma estrutura boa, né? Não somente quando a gente fala estrutura, o pessoal acha, é quadra, é treino, é material, mas tem a equipe também por trás. Né? Que não adianta só você exigir que o cara vá lá, faça uma Exatamente, baita se você performance se o bastidor do cara tá acabado. Né? Quando a Se gente não tem fala esse também suporte, como é que você vai cobrar? de time profissional de futsal, cara, tem muitos times profissionais de futsal que os caras não têm essa base alimentar. Que eles jogam, eles comem o que eles acham que tem que comer e às vezes eles estão errados. Porque, gente... Eu tenho pacientes que são atletas de outros times que me procuram por fora para fazer atendimento particular por fora porque o clube não dá esse suporte. Né? E assim, aí é da consciência do jogador procurar um profissional para se cuidar, mas que não vem isso do próprio clube. E olha como o mental disso também das pessoas que estão por fora assim, desse âmbito específico, por exemplo, até eu estava comentando aqui no off ali, que eu fui acompanhar uma viagem ano passado, a gente jogou, fomos no restaurante que a mesma equipe adversária estava lá. Os caras comendo pizza, cara. Refri. E assim, eu que não precisaria também estar comendo certinho lá, eu olhava. Você olhava pro Michel ali, não, eu vou dar uma segurada. Hoje eu vou dar uma segurada. Mas você olhava assim, cara, mas olha seu time ali comendo pizza e refri. Teve um caso também que você comentou comigo, lembra? Então, assim, você fica pensando assim, a gente tem todo um cuidado. É claro que os atletas daqui a pouco, um dia pode dar uma fugidinha, acaba dando uma fugidinha, enfim. Mas um pós-jogo ali... É exceção. A equipe inteira comendo pizza e refri, você vê que já não existe nenhuma base por trás ali. E eles nem estão se ligando que aquilo tá chamando atenção. Porque eles estão assim, ó, tô na minha rotina. Justamente, quando a gente tá acompanhando o time, nós também, eu não vou lá na frente do jogador lá ficar tomando coca e... Não, eu também vou dar uma segurada, porque... né? Então, porque já é um conceito da equipe. Exato. Né? É por isso que eu falei, assim, o jogador novo, quando ele vem, se ele tá muito desatualizado, já atualiza, entendeu? Que não é assim que funciona. E isso é muito legal, porque faz realmente total diferença, assim. Eu tava conversando contigo antes, né, que quando tem essas viagens, que os horários dos jogos, eles saem um pouco da rotina do horário dos treinos. O Michel sempre manda mensagem para ele, Cris, vão ser X horas dentro de um ônibus, ou vai ter que pegar avião, vai ter que... O que eles vão comer? Entendeu? Então tem toda essa preocupação do que eles vão comer. Cara, as outras equipes só enfia todo mundo junto e vai comendo o que vai nas paradas, vai vendo o que tem, que você achar que você... E imagina, faz total diferença. Indo jogar viajar para jogar, vai chegar lá esculhambado. Né? Agora que você falou dessa parte das comunicação entre os profissionais, que daí tem do preparador, nutricionista, é muito psicólogo. legal. É muito legal. Muito um ajuda o outro, um completa o outro. Exatamente, porque é como tu falou, eu não vou estar ali no dia a dia, mas o que eu passo
o Michel sabe que eu tô passando e ele vai cobrar daquele atleta, entendeu? Então, a partir do momento que ele passa o contato do atleta para mim, ele já fica ligado assim, ó, já entrou em contato contigo? Porque se o atleta quer dar um miguezinho, passou lá o WhatsApp da Cris, vou chamar ela, mas não vou chamar essa semana, chama semana que vem. Fulano te chamou? Confere ali e tal, passei esses nomes, confere se eles te chamaram, o plano foi entregue, pau. Aí já posso cobrar, né? E é cobrado, porque é uma coisa que é cobrado porque faz diferença. Então, a partir do momento que você vê que tá fazendo diferença, pronto, né? Porque também se não tivesse fazendo diferença, tipo, um ali tá fazendo, o outro não tá. Então, a mesma coisa, não, mas a gente percebe que muda bastante a energia do atleta em quadra, a recuperação muscular dele, ele vai lesionar menos, então faz total diferença, né? Ô, Cris, e o jogador de futsal pro de futebol, ele tem alguma diferença na dieta? Não tem muito, não. Eu acho que o jogador de futebol, ele vai ter um pouco mais de massa magra. Eu percebo que eles são um pouquinho mais pesados, alguns, mas no seu total, assim, não tem muita diferença. Até para alguns outros jogadores de outras modalidades, assim, a gente vê muito como cada um, ele precisa se movimentar dentro de quadra. E é mais, não diferença de um esporte para outro, mas até de uma posição para outra. Entende? O atacante, o goleiro, o zagueiro. Então, todos eles vão ter necessidades diferentes, entende? Aí, alguns vão se aproximar mais de outros jogadores que estão na mesma posição. Então, não tem, do futebol para o futsal, não tem muita, assim, diferença. Eu vejo que tem um pouco, assim, do basquete, um pouquinho mais, os caras, eles são mais corpulentos, eles são, não só em função da altura, mas tem um volume muscular maior também. Então, tem alguns esportes que se diferenciam um pouco, assim, né, que a gente tem que ter alguns cuidados diferentes. O que eu percebo muito dos jogadores de futsal é estarem não necessariamente leves, mas com um baixo percentual de gordura, uma boa composição de massa magra e sempre percentual muito baixo, né? E do futebol eu já vejo que o percentual ele é um pouquinho mais alto e é tolerável, né? E do futsal não, tipo 6% de gordura, tá alto, vai baixar. É um negócio baixo. E a gente é muito conhecido também, entre as equipes, a intensidade do time. Né? E eu acho que isso tudo influencia, né? Porque você tem um time intenso e assim fisicamente muito forte, correria, todo mundo fala que vem jogar com nós a intensidade alta, então eu acho que também faz parte, né? Sim. É o perfil da equipe, né? Porque é isso também exatamente, o perfil da equipe, né? Tem equipes, de repente, que vão ter um outro esquema de jogo. Sim. E que não é tão exigido a intensidade. É muita a tática de cada treinador. Quando você exige intensidade, daí você vai todos aqueles fatores, né? Alimentação, tudo físico, isso. Né? Então é tudo, parece que influencia muito mais ainda, né? Porque sempre que eu vou montar o plano alimentar, eu preciso entender exatamente isso. Assim, eu preciso colocar não só de alimentação, mas até suplementação que seja específico para isso. Treino em mais alta intensidade, ou é um treino mais moderado e mais longo, é um jogador que precisa de mais força e mais potência, é um jogador que se mexe mais em quadra ou menos. Então, tudo isso faz diferença. Como tu falou, cada atleta vai ter um plano alimentar diferente. Não é, a gente pode dar orientações gerais, mas, né, como, por exemplo, do álcool, não dá para beber e tal, mas o plano é todo individualizado. Cada um vai ter o seu. E esse plano, claro, que nem a gente falou, a alimentação é todo dia, mas esse plano, falando da equipe, por exemplo, esse acompanhamento, assim, é o ano inteiro? Ou, tipo, você tem um acompanhamento mais forte no início, daí depois vai fazendo só um acompanhamento? A gente vai fazendo ajustes. Então, por exemplo, assim, eu preciso baixar o percentual de gordura desse cara. Aí a gente faz um plano para isso. De repente, em um mês, já baixou. Então já não vai mais ser o mesmo plano. Então, vamos ajustar agora. Então, agora é para fazer manutenção de massa magra, ou para aumentar a explosão. Então, cada momento exige um plano diferente. Né? É sazonal. Então, de alguns pode ser que, assim, é um atleta que está estável nesse sentido, né? Ele tá jogando bem. A gente quer fazer só uma manutenção mesmo disso. Aí, de repente, ele consegue seguir o mesmo plano por mais tempo, né? Mas para quando a gente está em momentos, assim, diferentes, né? Varia muito de acordo com a fase do treinamento também,
né? Então, a alimentação ela sempre vai acompanhando. Ela vai acompanhando a rotina do treinamento. O treinamento está mais puxado, está mais leve, aliviou um pouquinho agora e tal, está em fase de campeonato, tá numa pré-temporada, como é que tá? Aí a gente vai ajustando dessa forma. Desculpa, pode ser um balão, tá? Ah. Mas tem também a questão da época do ano, inverno, Tem porque disso, inverno né? nós geralmente comemos um pouquinho mais, Aham. ou dá aquela vontade de comer comidas mais quentes, né? Aham. Mais Tem um calórico. pouquinho Mas tu assim falou também. exatamente isso, ó. A gente tem vontade de, né? é. Porque tem aquela coisa assim, ó. Mas no inverno, nosso metabolismo, ele tá. Você ouviu isso? O metabolismo Já tá ouvi. mais rápido, Tá então a gente rápido. pode comer mais. Olha que a gente tá no ar-condicionado, a gente tá passando frio aqui? Sim. Não. Então, se a gente pensasse assim, ó, o pessoal que, sei lá, centenas de anos atrás, realmente no inverno eles não tinham a roupa específica, o ambiente climatizado e tal, eles precisavam realmente, para se manter aquecidos, eles gastavam mais energia. E aí consumia um pouco mais da gordura, só que a gente não vive mais nessas condições. Então, antes de colocar que o inverno a gente pode comer mais porque gasta as calorias, Droga. infelizmente. É só um Ai, que gatilho. saco, É só um gatilho pra gente poder. Não, é que é mais gostoso comer mais no inverno, essa é a verdade. A gente só usa como desculpa. É, É a porque desculpa. é uma época aconchegante, Gostoso, não é né? nem desculpa, realmente é mais gostoso. É mais aconchegante, É. né? Porque no verão você não toleraria comer as mesmas coisas que você come no inverno e na mesma quantidade. É. Verão, né? Brasil, aqui, calor. Você não vai conseguir repetir tanto quanto o prato quando você repete no inverno. Os alimentos do inverno, eles são mais gordurosos, a gente acaba comendo um pouquinho a mais, né? Abusando um pouquinho a mais. E no verão, você comer um pouquinho mais já tá suando. Você já quer, né? E você acaba se hidratando mais no verão, comendo alimentos mais leves também. Então, é mais fácil, nesse sentido comportamental, de se perder peso no verão por comer alimentos mais leves e se hidratar mais, né? E a gente sai um pouco, né? Que a gente mora numa região que no calor no verão é bem calor e no inverno é Muito bem extremo, frio. né? A gente tende a, no inverno, se movimentar menos, né? Não sei se vocês Sim, percebem sim. isso, mas eu percebo que, nossa, no verão eu já fiz um monte de coisa e no inverno tem dias que, final de semana frio, ficou em casa o dia inteiro. 5 da tarde, se fecha em casa. Eu tenho aqueles reloginhos que contam a quantidade de passos. E eu acho muito legal pra gente ter essa noção, assim. E aí tem dias que tá frio, final de semana, É uma desculpa chovendo. perfeita, né? Cara, você ficou em casa e não fez nada. É. Entendeu? E aí teu metabolismo vai ficar mais lento, claro, né? Sim. Aí é E- mais fácil de engordar. E aproveitando já esse gancho que a gente tá falando de épocas, Uhum. nas férias do jogador, ele tem que seguir uma dieta ou ele pode dar uma, entre aspas, uma relaxadinha? Tem que, né? Mas não segue. Então, Tem que, mas não segue. teria que, né? Não, mas assim, alguns eles voltam bem. Né? Mas alguns, imagina, claro, eles treinam aqui horas e horas por dia, não que eles vão ficar sem treinar nas férias, mas reduz, né, o volume de treino deles. Eles dão umas escapadinhas, realmente, então, muitos, né, vêm de fora, então voltam para casa de família e tudo mais, então tem aquela comidinha da avó, da mãe, né, sabe, que um pouquinho, né, vai voltar. Mas assim, eles, geralmente no início do ano, que se faz chega e faz a avaliação física, né? Ele que vai ver Chega ali, ó, tipo, já ali que Michel vai ver. pega já na primeira semana, vamos fazer avaliação física, e aí a gente já direciona alguns para voltar na linha, né? E rapidinho eles voltam. Mas assim, uma coisa, felizmente, infelizmente, é o que eles escolheram pra vida deles também. É profissão, Então, né? assim, se que ele abrir só mão de chutar o algumas balde um coisas. mês inteiro, ele vai demorar mais 3 pra voltar ao normal, assim, o normal É. competitivo. E o cara que, assim, conseguiu dar uma equilibrada nas férias, ele não vai sentir tanto aquele início, né? Sim, Então, assim, impacto. é muita escolha do próprio atleta também, né? Se ele quer, Com certeza. né? E uma coisa que eu falo para eles é o seguinte: como eles são cobrados com relação à performance, quando a gente está num plano de emagrecimento, não é que eles vão continuar sendo cobrados na performance, mas eles não vão estar no auge da sua performance porque o plano alimentar não dá energia suficiente para eles estarem nesse auge. Então, quanto mais tempo eles demorarem para fazer o que precisa ser feito, então às vezes eles poderiam perder reduzir aquele percentual de gordura lá em 3 semanas, 4 semanas. Se eles ficam se enrolando, de repente eles perderam 3 meses para fazer uma coisa que eles podiam ter feito em 3 semanas, se livrado logo daquilo e voltado para uma rotina legal. Porque quando eles não estão pensando nessa redução do percentual de gordura, eles estão comendo bem, eles têm um gasto calórico alto por dia. Então, dá para comer, é comida, né? Comida, mas em quantidade mesmo. E eu acho que o né? problema das férias justamente é isso. Geralmente, durante o ano, ele tem aquela atividade que ele gasta demais, então ele
come. E quando ele Uhum. para, a fome Aham. continua. Ele continua comendo em volume, só E que a gente daí o vê gasto muito tá mais isso de baixo. ex-atletas, né? Nossa, O ex-atleta. cara. Nossa, Porque o aham. cara tinha aquela. Comia, mas ele. Nos nossos termos Gasta- bem leigos, gasta. Né? Gastava. E, só que a fome se O homem, o manteve. padrão alimentar, você tá acostumado a comer Você vê certo poucos volume. ex-atletas, assim, que, assim, tem uns muito regradinhos, assim, né? Uhum. Mas outros, o cara já incha. E do futebol bastante, né? É, do futebol muito, bastante. muito. Assim, é que eu vejo mais mudança de composição corporal, é mais do futebol, olha só. E será que tá mais ligado também ao psicológico da pessoa? Tipo assim, meu Deus, eu Tipo quis assim, tanto cansei fazer antes. já. 20 anos cansei. aquilo ali. Vou chutar o balde. Pode ser, né? Tipo, chega disso, né? Mas eu vejo que tem muitos atletas que eles continuam seguindo uma rotina em função de saúde mesmo, sabe? Eu tava vendo umas entrevistas, eu acho que da Hortência, que ela tem uma rotina, ainda pode ver, cara, ela já deve ter o quê? Uns 60 e bastante, né? Ela continua magra, e ela continua fazendo as atividades físicas dela, ela continua controlando peso e tal. E aí, de repente, você pega o Ronaldinho, né? Tipo, você vê ali 2 ex-atletas O Perdigão. que te cai na festa e cerveja Era e um atleta que já churrasco e fazia tal. isso na época, né? Não, ele se Só que daí ele aposentou tinha, só muito que ele já, cedo. só que ele já tinha ele gastava tudo, só que o padrão de vida dele continuou, mas o nível de Eu acho que deve ter um pouco disso também, assim, cara, chega, É. não sou mais cobrado para, né? Porque, assim, a gente não sabe exatamente qual era o nível de cobrança de cada jogador tinha dentro de cada equipe, né? Porque a gente vê também, é muito comum, isso acontece mais em mulheres do que em homens, mas é uma anorexia, né? Do realmente você não comer, emagrecer bem e tá sempre se achando fora daquela forma Uhum. que é a exigida, né? E aí, geralmente, esses quadros de anorexia, eles podem variar muito. De repente, a pessoa está com muito baixo peso e realmente ela não consegue comer. E de repente, ela tem um reganho de peso, assim, ela dá uma descuidada, ganha bastante peso depois, né? Isso, geralmente depois de alguns anos, né? Mas isso acontece muito na área do esporte, principalmente para alguns esportes em que a composição física ela é muito cobrada. Então, a gente não sabe, aquele atleta, ele geralmente ele vem se transformando num atleta da infância para adolescência, ele passa já por esse É a período. vida dele, né? A vida dele sempre foi assim. Ele não virou atleta aos 25 anos, né? Não, eles vêm de novinhos, crianças, tá no time de base, e eles vêm crescendo com certas cobranças, né? Então, como é que tá sendo a cobrança dentro de cada local que ele tá inserido, né? Aqui, você tem uma estrutura muito legal, tem a psico e tudo isso já na base, mas a gente não sabe como que são os outros, né? Como é que é a abordagem, porque de repente, assim, você tá gordo. Tem que baixar porque você tá gordo. Aí você fala isso para um adolescente de 13 anos que tá lá com aquela mudança de composição corporal, já se sentindo feio, já. Uhum. Aí E o aí cara- cresce. Então, a pessoa não tem aquela maturidade ainda, né? Então, isso vai trazendo alguns transtornos comportamentais e que vão refletir na alimentação. Então, são transtornos na alimentação, né? De repente, uma compulsão alimentar, uma bulimia, que é a pessoa vai comer, depois ela vomita. Uhum. A própria anorexia, isso é bem comum na área do esporte, tá, gente? Não é uma coisa muito falada. E como eu falei, acontece mais com mulheres do que com homens, mas acontece bastante também. Né? Então, é um cuidado que realmente tem que ter. Tem que ter esse jogo de cintura. Como a gente falou, eles não são um robô. Então, não é assim, Aham. jogar uma dieta e falar, você tá gordo. Entendeu? Mas precisa ter essa conversa, assim, né? E esse entendimento do atleta. Por que ele está sendo cobrado disso, né? O que ele vai ganhar em quadra com isso, a própria né? psicóloga falou muito nisso no podcast, a Karine, que não eu tenho que mostrar o porquê daquilo, né? Não adianta, faça isso. Não, por que eu tenho que fazer aquilo, né? Porque senão o cara não compra a ideia, né? Não E compra. assim, ele não... vou fazer por quê? Pra ela ficar bem, né? Não, você vai fazer porque isso aqui, né? Você vai ter esse E, ganho. na verdade, né? todos nós somos assim, né? A gente precisa saber, Sim, tá, sim. mas Exatamente. você vai fazer aquela tarefa, tá, mas eu Ah. vou fazer por quê? Só pra fazer? Né? Exato, qual o ganho que eu vou ter É. com isso? Eu gosto de fazer isso muito com os planos alimentares, sabe? Eu vou revisando, tá, beleza, entreguei o plano alimentar. Agora eu vou te explicar o plano alimentar, tá? Não vou ler o cardápio pra você, mas eu vou te explicar o porquê dessa estratégia nesse momento. Ou vou te passar esse suplemento. O que esse suplemento faz?
Né? Por que você tem que tomar ele todo dia? Por que esse aqui é só antes do jogo? Então, porque aí é até mais fácil para a pessoa memorizar, sabe? Ah, não, esse aqui eu lembro que ela falou que desse jeito. Porque só tá no papel lá uma regra, né? Tipo, passa meio batido. Agora, quando você coloca a pessoa dentro do processo, não só joga para ela o negócio que ela tem que fazer. Não, eu sou agente, né, desse processo. Então, o que eu tenho que fazer, o porquê que eu tenho que fazer, faz total diferença, né? Se encaminhando aqui para o final, até a gente estava conversando antes, né, Cris, e a gente percebe isso, a gente vai ver várias coisas. Muitas equipes da Liga Nacional de camisa não possuem esse acompanhamento, pode até ter um acompanhamento, não sei, mas a gente não vê. Tipo assim, você vê às vezes os caras comendo pizza, enfim. Eu acho que falta muito ainda no futsal essa profissionalização porque assim, muitas equipes investem no melhor atleta, no atleta que está se destacando, mas você vai ver, às vezes não tem um trabalho de base, não tem um trabalho, um conceito, que nem... Com toda a humildade do mundo, eu acho que o Joaçaba tem muito isso, que tem um conceito de trabalho. Né? Podemos não ter ganho a Liga Nacional ainda, mas a gente tem um conceito de trabalho. Todo mundo que vem aqui vai saber que é assim que funciona. Você tem alguma referência, assim, de algum clube, seja futsal, seja campo, que tem um trabalho muito forte, que você já conheceu, né? Então, eu até estava comentando contigo antes, que eu acho que é o sonho de consumo, né? Que eu estava olhando o Instagram de um nutricionista, que ele é um professor de alguns cursos que eu fiz, que é o Guilherme Rosa, lá de Floripa. E aí ele estava mostrando os bastidores do Avaí. E aí tinha toda essa estrutura. Então, eles têm um refeitório, então os atletas fazem a refeição ali, café da manhã, o almoço, já está tudo equilibrado, a suplementação de cada um guardadinha dentro. Então, assim, o atleta vai entrar no caso deles, no campo, né? Então, o que um vai tomar de pré-treino? O outro não precisa tomar nada, é só água. Então, esse aqui não tem nada no vestiário dele. Aí o outro, tudo certinho, junto com o uniforme, dado na boca, assim, sabe? Eu falei, nossa, que sonho de consumo, entendeu? De intra-treino, né, que a gente vê, assim, no banco, assim, uns Gatorade, uns negócios, o que cada um vai tomar, o que cada um precisa. Acabou o treino, o que cada um vai tomar. Então, tá tudo lá certinho. É muito o conceito da equipe, né? Né? Tipo... Então, assim, é um sonho de consumo nesse sentido, né? Pô, estar ali acompanhando no dia a dia, ter uma força, um patrocínio, né, que muitos desses clubes têm, grandes, fortes, que vão investir ali, e aí dá tudo certinho, assim, para o atleta, sabe? Então, não tem muita nem escapatória com ele. Nesse sentido ali, tá bem organizado. Passo a passo. Bem isso, seguir um passo a passo. Então, essas equipes, assim, algumas que têm esses profissionais que mostram, assim, o trabalho é bem legal de acompanhar, sabe? Que a gente tem bastante para aprender mesmo, né? De como fazer nessa organização. Nicolas, da minha parte... Vamos. Acho que hoje eu vou começar a dieta, né? Eu já faço. Não parece, a gente ia sair depois, comer uma pizza, mas acho que hoje não. É cedo ainda. O segundo não fizemos nada ainda, cara. Segunda não fizemos nada, né? Pô. Nicolas, obrigado pela parceria. Então, a Nix Filmes aí, nosso parceiro, o Paulo Inovale aqui também por... ceder o espaço do podcast. E Cris, muito obrigado. Se quiser deixar uma mensagem aí. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre legal falar de nutrição e de esporte, assim, são duas coisas que eu gosto bastante de falar. E sigam a Cris no Instagram lá, que tem muita dica. No Instagram. E sempre que precisarem, é só me chamar que eu tô aí pra gente conversar. Perfeito, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada, até mais. Autoriza o árbitro. Bola, começa o jogo. Dudu Joaçaba.